eleitoral. O político, ele sabe que aquilo ali é uma infração, ele sabe que ele vai estar violando o que está previsto, mas ele paga para ver porque o que ele quer é exatamente o que aconteceu. Viralizou, todo mundo postou, todo mundo teve conhecimento do evento por conta do enorme banner que foi colocado. Então, é muito fácil de fazer essa análise. Ele sabia que aquilo ali era proibido. Ele sabe. O Alberto Neto é um deputado federal, ele não é um leigo. Tem uma equipe, tem uma assessoria. equipe, ele não Uma chegou equipe agora. inteligente, né? Exatamente. Então ele fez aquilo sabendo que isso aqui iria acontecer, mas aconteceu e aí ele tem que pagar, é só remover as publicações do perfil dele, senão ele vai pagar, né, 5 mil a multa diária. Então, para ele, isso não é nada, por isso que agora ele só vai remover as publicações, mas o que ele queria fazer, Ele já conseguiu, ele né? atingiu. Então é assim que funciona. Conseguiu repercussão. Conseguiu a repercussão que ele queria. Tanto positiva quanto negativa, conseguiu. Exatamente. Então ele Né? sabia do risco. Eu sabia. Outra coisa, a Justiça Eleitoral é bem clara que logradouros públicos, postes e etc., tem uma limitação para propaganda, publicidade, mas no período da campanha, nós estamos em pré-campanha, né? Então, por E isso mesmo que em houve, campanha, tem delimitado o tamanho, o tamanho, exatamente. Existe toda uma Né? legislação, né? Existe todo um em torno ordenamento. disso. Bom, como você disse, Rafaela Torres, todos já sabiam da sua equipe, mas eles conseguiram o objetivo, que foi a repercussão. Exatamente. Positiva ou negativa, teve a repercussão e o evento, nós vimos que não foi um evento tão estrondoso que teve na Arena Amadeu Teixeira. Mas eu né? quero puxar aqui, já que estamos falando do Alberto Neto, a gente sabendo toda essa negociação que está acontecendo nos bastidores e tudo, várias especulações, quando a gente pensa que vai, aí depois a gente, eita, que deu algum erro. Ontem, o Alberto Neto publicou assim: tem pré-candidato tentando usar as festas juninas para pular a fogueira e se colocar na disputa a todo custo. As pesquisas estão em queima de oferta no melhor estilo. Pague uma e leve 3. Ou melhor, a terceira colocação. A verdade vem aí. Esperem para ver. Ele está falando de quem nós sabemos. Ele né? está falando do Roberto Cidade. Ele está Roberto Cidade. falando Deu uma espetada, do né? Deu uma Cidade. espetada Então, aí, veja bem. isso me faz questionar sobre se está indo bem ou não essa negociação. As conversas. Essas conversas entre os dois. Isso foi estranho, porque tinham. O Botelho até publicou no portal dele que eles tinham sido. Né, No blog. No blog dele, Blog ele do conversou no final de semana. A gente saiu que nessa semana eles estavam se encontrando, que ia ter uma conversa com o governador para decidir. Mas aí essa publicação do Alberto Neto ontem eu achei meio estranho. E, Não, mas por isso faz outra- parte, isso Não, faz isso faz parte parte de toda do a jogo negociação. político, Faz né? parte do Tu jogo. acha Ele que tem isso aqui não interfere em nada da decisão dele? Interferir, não. Não, Mas ele- uma alfinetada de vez em quando, isso vai ocorrer. É sempre bom dentro- parecer que você está Isso, bem. Você não pode chegar lá isso. numa mesa de Marqueteiro negociação. diz, isso. olha, chega lá e diz que tu tá bem. Outra coisa que eu queria colocar, de um lado antagônico, o pré-candidato Marcelo Ramos também criticou sobre essa questão das pesquisas do PT. Mas o que me chamou a atenção, de uma forma inteligente, né, uma forma bem inteligente, longe das bandeiras e paixões partidárias, é que ambos atacaram o terceiro lugar e não atacaram o primeiro, que teve um disparate de 12,5%. Né? Sem motivação nenhuma que pudesse justificar essa disparada. Você entende? Os dois atacaram o terceiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Né? Você está insinuando que não está insinuando nada. Tá mirando errado. Está mirando errado. Tá mirando Quem é errado. que vai atacar o terceiro lugar? Ninguém. Ô, Só, a não ser que Pablo. você tenha outros interesses. Não, Pablo Medeiros, Diga. Rafaela Torres, Ariela Maiara, equipe de comunicação da Rafaela, não me disseram o nome. Ana. Anderson Nego Bom, tudo bem, mano? Tudo bem. Me responda qual foi o terceiro homem que pisou na Lua. Sei lá. Pois é, quem Ninguém que quer tem saber, conhecimento. Quem que quer saber o terceiro? Tu sabe o segundo? Nem o segundo. Eu miro quem tá lá em cima. Buzz Aldrin. Não, sim, tu estudaste. Eu sei. Tu é nerd, Pablo. Tu és Tu um não, adepto, tu não. tu és um adepto lunar. Tu és um adepto lunar. Mas o que eu quero dizer com isso, tem alvos Não, é dirigidos. verdade. Tem alvos dirigidos. Obviamente, sabe? obviamente. Há uma determinada tendência para determinado pré-candidato. Entende? Essas críticas, na verdade, no meu ponto de vista,
que ultrapassa o do Superman, na visão de raio-x, não passa justamente de recibo. Quem é que vai criticar o terceiro lugar? Se o terceiro lugar não vai para o segundo turno. E o turno? próprio Marcelo Ramos criticando o terceiro lugar, mas isso só reforça aquele ponto. Ele critica todo mundo. Menos o Davi. Menos o Davi. E o Alberto entrou na canoa. Oh, meu Deus. Tu tá me ouvindo? Tá furada essa canoa, né? A Concordas política comigo? é o Analisando meu agora. ciúme. Hã? Concordo. É muito Concordo, louco, né? verdade. Isso. Entendeu? Mas assim, você... Será que a gente Tira só um observa pouco. isso porque a gente tá fora? Não, observa, porque o JN deu. Tu observaste isso e jogou. Lê o comentário de cada um e vai para a pesquisa. Peraí, tem um disparate aqui. Muito grande, Ninguém realmente. criticou. E realmente. Ninguém falou nada. Você pegar todas as pesquisas anteriores, É. né? Entre o primeiro e o segundo lugar estavam muito parelhos e sem explicação nenhuma. Ai, cara, mas eu não acredito nova nesse crescimento pesquisa- do Davi, não. Que a gente acredita que tenha sido feita de forma correta. Não, metodologia aplicada, tudo bem. Entendeu? Tudo Que bem. tenha sido feita de forma correta. Sim. Houve uma disparada aí. Do nada. Ao invés de estar criticando, bota o tênis no pé, meu filho. Vai andar, vai fazer reunião, tá precisando. Essa eleição está complicada para os caciques emergentes atuais aqui do estado do Amazonas. E para também os outsiders. Por que eu te Eita. falo isso? Porque quase 70%, anota aí os especialistas de plantão, quase 70% ainda não definiram quem vai votar. É verdade, o número lá Junho, terminando junho. Julho, agosto, setembro, outubro é eleição. Ou seja, eu desde 1989 acompanho as eleições. Desde as urnas Primeira eleição marrons democrática, de né? tecido. Pronto, muito obrigado. E o que acontece? Os caciques tinham vantagem expressiva que se via nos quatro cantos da cidade. Se sentia e se via nos quatro cantos da cidade. Hoje, com isso aqui, meu parceiro, ó, Redes sociais, celulares. redes sociais, você vai votar em quem? Não sei, ainda não decidi. Um grande número. E quem está já declarando seu voto, ou tem algum compromisso, ou está prestando algum serviço, ou tem algum parente que está na folha e etc. e tudo mais, ou é correligionário. Pelo número, Muito um grande. envolvimento né? muito De- grande. desses- E a gente sabe como é que funciona. Você sabe como é que funciona a campanha, né? Entendeu? O voto é secreto, mas você sabe como é que funciona nessas questões. Olha, você vai votar em quem? Por que tu quer saber quem eu vou votar? Qual é o objetivo? Agora eu quero declarar, por quê? Porque eu sou beneficiado pela ala partidária ou pelo grupo. Entende? Então, meu amigo, por isso que nós estamos numa nova era. Quase 70% ainda não disseram quem vai votar, é porque está aguardando um momento para dar o troco, para dar a resposta de satisfação ou insatisfação com os seus representantes. Leia-se prefeito, vice-prefeito e 41 vereadores. 41 vereadores. Próxima pauta, Pablo Medeiros. Bora lá. Calma aí que eu tava tão concentrado aqui no que ele Foi, falou foi. que eu perdi a pauta. Tá aqui. É. Vamos aqui. Continuamos aqui em Amon. Manaus, né? Amon. Vou combater a corrupção como nenhum político mais velho fez, afirma Amon. Ele deu uma entrevista a Isto É. O deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, declarou sua determinação em confrontar os hábitos da chamada velha política e reafirmou seu compromisso de combater a corrupção. Eu acho esse discurso de velha política e combater a corrupção, todo ano, todo Clichê. período eleitoral é isso. Ok, isso é importante? É importante. O eleitor quer isso, ele quer segurança de um representante que seja honesto. Pois é, mas todo ano a gente ouve isso. Ok, amor, a gente sabe da sua jovialidade, admiro sua trajetória, até porque sou também uma jovem. Mas as pessoas querem ouvir outras coisas. Na verdade, as pessoas, eu creio que elas não querem só ouvir, elas querem Ver. querem ver a ação mesmo em si, né? E assim, é um clichê, todo político vai falar isso, obviamente, né?
É igual Não vai aquela dizer- situação do ficha limpa. Eu sou ficha limpa. O candidato ficha limpa. Aí a gente põe as aspas aqui, ó. Eu sou ficha limpa. Ai, Deus. Né? Assim como teve candidato a presidente ficha limpa, né? A gente só ri disso, né? Ficha limpa, a gente viu que não precisa ter ficha limpa, né? Que é eleito do mesmo jeito. Então, a gente quer ver ação. A gente não quer que o Amon seja só uma cara nova para o que ele chamou de velha política, né? Porque a gente sabe quem está por trás dele, E, né? e a gente também tem que ter muito cuidado sobre falar de velha política. Porque quem hoje está na velha política, um dia esteve Na nova política. na nova política. E contribuiu de alguma forma, alguma coisa na sua gestão, teve uma parcela de contribuição. Então a gente também não pode estar detonando, é porque eu vou combater a velha política. Não. Os maus costumes que as pessoas colocam só para os velhos políticos, se a gente não abrir o nosso olho, tá começando desde a nova e só é uma consequência. Então, acredito desse combate à velha política, acredito que isso aí nem é uma pauta e o povo nem quer saber disso. Eles querem realmente ver e viver, sendo novo ou sendo velho. Não importa quem seja, mas que faça algo pelo povo. Essa é a finalidade. Muito bem, mas antes é preciso discernir qual o papel do chefe do executivo, qual o papel dos vereadores para poder fazer determinadas cobranças. E é claro, esse ano é um ano de balanço para quem detém o mandato e apresentar as suas, no caso, obras lá no parlamento, no caso, suas apresentações de leis, né, suas participações na tribuna. Se você fizer um levantamento dos 41 vereadores, minuciosamente, acho que muita gente não se dá esse trabalho, mas se você se der esse trabalho de pesquisa, você vai compreender número de requerimentos, qualidade desses requerimentos e principalmente quais foram atendidos pelo Executivo. Claro que no meio desse atendimento do Executivo existe o posicionamento do parlamentar. O de direita é atendido de forma mais rápida, o de esquerda ou o da oposição é atendido com uma determinada demora, mas é atendido porque tem emendas impositivas que são colocadas ali no parlamento. Mas, pelo que se observa, pelo pouco que eu conheço, cobrindo a Câmara Municipal aqui de Manaus, né, eu tive a oportunidade de conversar com um parlamentar e durante esses 4 anos ele teve 731 requerimentos que foram reclamações e reivindicações da população que não foram atendidos pela Prefeitura. E ele acredita isso ao seu posicionamento na Câmara, ou seja, de ser não independente, mas e nem de oposição, apenas atender o pedido da população. Existe essa realidade. E, Jackson, né? Falando sobre isso, entra aquela situação que é importante todo parlamentar, nem que seja pelo menos uma vez ao ano, fazer aquela açãozinha chamada prestação de conta. Né? A mesma equipe, o mesmo engajamento que ele coloca na equipe na época de eleição para fazer distribuição de panfleto, de santinho, essas coisas assim, é com essa mesma dedicação que deve ser feito a prestação de conta anual do parlamentar. Porque a população, ela precisa saber, só que o parlamentar é que tem que entender que ele precisa deixar a população ciente daquilo que ele está fazendo, se conseguiu, se não conseguiu, por que não conseguiu. Então, todo ano dá para o parlamentar fazer um panfletozinho e remarcar suas reuniões juntamente com as suas lideranças nas comunidades e levar aquilo que ele conseguiu fazer ou não e aquilo que ele não conseguiu dizer o porquê. Eu acho que o eleitor, a sociedade, o povo merece esse tipo de prestação de conta. Só merece, recebendo aqui um furo de reportagem, um break news da pesada. Mas vamos lá. Intervalo, Poder e Opinião, ao vivo, volta em instantes. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu.
Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Olha só, estamos de volta, Poder e Opinião ao vivo, nesta quarta-feira, meio da semana, uma semana antecipada aí com o fim de semana, porque sexta-feira é ponto facultativo, pelo menos por funcionalismo público, diga-se de passagem, foi decretado pelo governo do estado do Amazonas, né? Pra então, gente vai funcionar normal. Normal. Eu sempre digo o seguinte, mas já tem uma melhoria no trânsito, já é uma melhoria Ai, no que trânsito. maravilhoso. Já tá melhor o trânsito, já? Essa semana toda tá ótimo. Tá bom o trânsito? Se fosse assim todo dia... Mas Não, eu achei pra você- lotado na academia hoje. Foi? Será que o pessoal tá malhando antes de ir? Mas É isso mesmo. O povo abastado que vai para academia, ele é um povo rico, um povo que não... Todo dia lota a academia. Não. Todo Não, dia. Nem todo Não. dia, nem todo dia. No Eu já vi meu que horário, é sazonal o negócio. que eu acordo 5 Às horas cinco- da manhã, não Quem tá vai lotado. 5 horas da manhã para academia merece o troféu Oscar. Cadê meu troféu? Merece o Cadê Oscar, meu. o meu Não. troféu? Não é brincadeira, não. Vou falar com o Wilton pra te dar o troféu, o muita Oscar da disciplina. segurança. Mas eu quero... É o Wilton. O Wilton do 190, não, como é? Não é Ele isso? mesmo, é ele mesmo. Gente boa demais, Segurança Wilton. agora. Ei, vamos lá. STF, vamos de Isso. novo o STF. Ai, O que é que o STF STF. fez agora? Vai, Pablo. Vamos lá. Mais uma do STF. STF retoma julgamento para definir critérios para diferenciar o uso pessoal de maconha de tráfico de drogas. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal retoma o julgamento para estabelecer os requisitos que diferenciam o uso pessoal de maconha do tráfico de drogas. Pois é, né? Ontem mesmo eles já tiveram aquela decisão, né? De descriminalizar, é até difícil falar, né? A posse, né? De maconha. E aí você precisa definir até quantos gramas é o uso pessoal do tráfico. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui para vocês. Parece que vão 40 gramas. Eles vão Deturpam definir de como tudo 40 quanto é gramas. maneira. Está tendo uma guerra terrível. O Fux, ministro, foi bem coerente, Eu também acho. legalista, também ao acho. dizer que o STF exagera, às vezes, em entrar em pautas que o Congresso deveria tratar. Ele Junto fala, à Anvisa. Exatamente. Num país Ponto. democrático, O Fux, lá de dentro do STF. Eu fiquei Contraponto. surpresa. Eu gostei. Contraponto. Ele sempre foi uma pessoa, aliás, um ministro que teve esse posicionamento de forma legalista. Por outro lado, o senador Rodrigo Pacheco também comentou sobre essa questão, Isso. em dizer que é um assunto do Congresso. Até aí tudo bem. No entanto, essa pauta, como outras que estão em voga, é polêmica, porque já estão deturpando nas redes sociais. Então quer dizer que o policial vai ter que andar com uma balança para pesar na... porque Não, se não eles é se assim. eles definirem Flagrante algo, não é assim. Flagrante não é assim. Flagrante vai para a delegacia. Lá se abre um deveria inquérito. Ali, na abertura do inquérito, vai se fazer todos os levantamentos, sabe? Então, as pessoas fazem, algumas pessoas, eu acho que de má fé, deturpam para ter mais likes ou concordâncias, discordâncias, e entra pelo lado já político, ideológico.
Mas esse é o Entende? objetivo deles. Agora que a gente politizar essa precisa, situação. exatamente, que precisa fazer a separação, precisa. Ontem teve uma operação aqui em Manaus, da Polícia Federal, Catrapo. que Catrapo, exatamente, Catrapo. Catrapo, Isso. que não prendeu ninguém em periferia com maconha no bolso. Foi todo mundo para os prédios de luxo, aonde estão os verdadeiros traficantes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós temos que atentar na distribuição e não nessa eu tenho 10 gramas, tem 5 gramas, tem 2 gramas. Eu não estou defendendo aqui maconheiro nenhum. Eu só sei te dizer que tem que ser na fonte. Bater na fonte. A questão da eficiência, né? Exatamente. Tá entendendo? Um ponto. Poder e opinião aqui, o programa. E ponto. Você tá entendendo? Mas não, olha, 10 gramas é consumidor, não sei o que é traficante, enquanto isso nossas fronteiras escancaradas, não estão nem abertas, escancaradas para tráfico de drogas e de armas. Muito obrigado, bom dia. Internacional, a gente fornece para a Europa, sai daqui para a Europa, né? Estados Unidos. Entendeu? E com essa situação aqui, a discussão ela é entre 60 gramas ou 25, para chegar num consenso de 40. Só que o mais grave dessa notícia aqui, dessa informação, não é a quantidade, não é em quantos gramas vai ficar, né, pautado para ser crime ou não. O problema aqui que a gente percebe, que até alguns ministros estão conseguindo enxergar, é que a decisão do STF, ela é contrária à PEC número 45 de 2023, que foi aprovada pelo Senado e pela CCJ da Câmara, que criminaliza qualquer quantidade. E a PEC ainda vai passar por uma comissão especial, que nisso eles estão correndo atrás dessa comissão especial. A discussão aqui, como o nosso amigo Jackson falou, não é só sobre quanto, se é uso pessoal, se não é, o problema não está ali, está lá em cima. Então não tem o rigor da lei, todo esse empenho lá na cabeça. E outro ponto aqui, a gente percebe que até o próprio STF está se incomodando com a violação de competência para cada causa. Nesse sentido, isso aqui está na competência do Legislativo. E pela primeira vez nós estamos vendo isso aqui, até o próprio André Mendonça disse. Eu nunca tinha visto isso de o Judiciário decidir uma pauta que tem que vir do Legislativo. Até o momento era impensável algo desse tipo. Até Era então não impensável. existia aonde que o poder judiciário tem poder para decidir uma legislação que vai reger o nosso ordenamento. E principalmente o que está acontecendo? Eles estão se opondo. Não, vamos fazer aqui Qualquer coisa, na verdade, qualquer custo. decisão. E são Legislativo pautas toma. que está tramitando no Legislativo e uma outra pauta, que é a mesma, dentro do Judiciário. Não se existe isso. Ele está violando a competência do Congresso, de pessoas que foram eleitas pela vontade do povo. E o Judiciário está se metendo como se fosse eles os juízes eleitos. Entende? Aí que está um ponto. Ele está violando o Congresso, está violando a Anvisa, que tem legitimidade para falar sobre essa pauta. A gente também entra na questão lá do aborto também, que é um passando por cima do outro. E no final das contas, olhando para a cerejinha do bolo, que não é ali a razão do problema. Entende? Então, assim, é revoltante e é triste ver que aquilo que está escrito na nossa Constituição, a harmonia entre os poderes, não existe mais no nosso país. Aqui, se eu não concordo com a tua decisão, eu vou lá por cima e tento desfazer. É assim que está funcionando. A nossa Constituição, ela está queimada, em cinzas. Total. E o pessoal bate palma. É isso que me preocupa, é isso. O pior é que a gente não está mais conseguindo fazer nada para se A opor. insegurança jurídica que isso gera. Exato. Qualquer decisão que eles não gostarem, eles vão fazer isso, vão tomar outra decisão para tentar anular. Mas tem o que ministros foi que estão se legislado. posicionando de forma correta e dizendo, Pega a tua bique não pode acontecer isso. e anota aí. No poder não há vácuo. No poder não há vácuo. O que isso significa? Se você não atua, vem outro e faz. Não há vácuo no poder. Mesmo que isso viole. Não há vácuo no poder. O poder, ele é extremamente intenso.
intenso, vá para o intenso. Essa discussão aí toda, justamente porque um vácuo, mas é lei, etc. Meu irmão, vai embora. Corre. Anotou aí, nego? Ele anotou. Anotou? Ó, e também tem uma fala do Fux que ele disse assim: nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. Se até o ministro do STF tá se incomodando, é porque o negócio tá sério mesmo. Única andorinha que não faz o verão. Outra. Não, a aí. questão, todos eles sabem. Eles não estão lá por acaso. Todos eles sabem, todos eles conhecem. Muito obrigado, Pablo. A Constituição, indicação, todos eles. Ai, Alguns se incomodam e vociferam esse incômodo, entendeu? Outros não, porque é de interesse pessoal. É complicado, viu? E assim, a questão é, quando os homens bons não fazem nada, a gente sabe que essa sociedade É aquela tá podre. frase, o que me assusta não é a maldade dos que são maus, e sim o silêncio dos bons. Isso. É por É isso. isso. É isso aqui que a gente não pode deixar, não pode ficar calado. Tô chateada hoje Recebe-se. com isso. Alguém foi para Parintins e te deixou aqui? Não, 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 Não. nunca nem fui pra Parintins. não eu tô dizendo você. não. Eu não tô falando com o Olha, teu coração. Algumas eu tô semanas chateada que não atrás me era o pagam. ex. Era o ex. Alguma coisa que ela não falou. Não. Que eu cheguei agora, não tô sabendo. né? Não, tô chateada Justamente. porque não me pagam. Ah, tá. O mundo todo, até o Bill Gates, se não pagarem, ele vai ficar chateado. Isso aí é uma ciranda. Tem mais ainda, não? Tem. Tem, aí, ó. Lira, já entrando nessa pauta aí do O Lira STF. tá onde? Vai lá, lê, Não, lê vai, aí. vai. Cadê Lê o aí. Lira? Cadê Tá o Lira? aqui o Lira, tá aqui, ó. Inclusive com essa carinha linda dele. Lira parte para cima do STF e cria comissão especial para analisar PEC das drogas. A medida foi publicada no mesmo dia da decisão do STF a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Isso tá uma É palhaçada. uma palhaçada, obviamente. Ele se sentiu diminuído, né? Também. E assim, a gente vê essa questão egocêntrica, né? Mas, felizmente nós temos Ele a tá Constituição. Ele não tô dizendo que ele Ele tá esteja certo. errado. Ele tá certo, ele está correto. O Lira, certo? Sim. Foi legislado. Por eles. E tem que ser feita a comissão especial, que inclusive vai ter Não é 34 função membros disso. titulares. Essa é a função dele. A função do STF não Do é STF essa não é que estão essa. querendo que... Olha, eu quero E abrir. quem vai parar? Eu quero... É isso que tá. A questão, por exemplo, você estudou bem, né? Aquele início ali da Quem faculdade pode de Direito. parar o STF? Tem que ter uma força coercitiva ali, né? Você tem a lei, né? E tem alguém para aplicar essa lei. Não é isso? A coerção Sim. da E lei? quando não se aplica a lei, como é que funciona? Pois é. O que É faz? como se fosse nada. Guerra? Alguém tem que fazer. Tem. Senado. Alguém Guerra? tem que É o fazer. Senado. O Senado que pode interferir. No STF. No STF, Senado. O Senado que discute as ações. Ai, E quem eu vou me dizer diz que mais o STF vai fazer isso? Eu quero agradecer a produção, Ai, tô que chateada. pela primeira vez na vida eu tomei uma água gelada. E o durante cafezinho, programa. Jackson? Porque deveria ser um crime vender, atenção, conveniências, vender água quente em Manaus. Hein? Né? Faz até mal. O quê? Mas eu tô blindado. Tô blindado. Corpo fechado. Ele é o desculpa, Tô ele é o blindado. desculpa. Do corpo fechado? Tô Né? blindado. Ele é o desculpa, por exemplo. pronto. Os cantores que Pronto. bebiam água gelada, Isso. cigarro, né? Aí Ele veio é. até de corrente hoje. Depois eu explico. Ei, e mais? Que mais? Tem mais, tem mais. Bora Pablo. lá. Local, bora pro local. Vamos Tem, não tem. Tá todo mundo de Ah, barba hoje de é molho. aniversário do governador Wilson Lima. Ah, é, né? Wilson Do Lima. Wilson. É hoje, é? Sim. E cadê ele? Tá onde? Ai, não sei. Parintins já? Adivinha, Não, já acho tá em- que não. Já, acho que já Publicaram uma foto de parabéns ele em casa, o pessoal dando o bolo pra Ele ele. ó. deve ter umas 50 fotos em casa. Não, já mas tava é lá de guardada, hoje aqui, nesse ó. horário já Não, deve estar em gente, Parintins. calma. Aí vocês Cadê? também, né? Aqui, Não, ó. a gente quer saber, Tá né? aqui, ó. Cadê? Segundo o nosso editor, Legal, chefe legal, do legal. Poder, Wilson Lima. Manda. Não é isso? Wilson Manda Lima. pro Nego Bom, que é pra ele colocar aí. Aí foi publicado no Instagram da primeira dama. Foi? Sim. Quantos anos o governador tá fazendo? 48. Novo. Isso. Eu sou muito
Eu sou muito informada, eu sei Novo? tudo. É porque postaram aqui, ó. Cara novo, pô. É novo não, pô, é União Brasil, né? Não, meu Que Deus. piada Pablo, horrível, né? não. Que piada Gente, horrível, vamos né? encerrar esse programa, por favor. Te manifesta, Jackson. Vai, pra última pauta. Vai, a última. Vamos lá. Não. Vamos pra Brasília, hein? Bora. Não, é São Paulo. Bora pra Brasília. Brasília ou São Paulo? Te decide. São Paulo. É Que São tem Paulo lá? aqui, ó. O que tem lá? Isso aí em São Paulo que aconteceu. Leia aí que eu tô sem essa pauta aí. Recebeu Não me a foto? passaram. Não, do essa aí aniversário? mesmo. Essa aqui? Tá Sim. chegando. Então vai. Privilégio de 2 jatos exclusivos para Lula gera revolta. Enquanto isso, passageiros comuns que pagaram pelos próprios bilhetes aguardavam embarque em seus voos. Isso aconteceu na segunda-feira, né? O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 2 dos maiores jatos do grupo GTE, Grupo de Transportes Especiais da Força Aérea Brasileira, foram estacionados lado a lado aguardando a chegada do Lula e sua esposa Janja. Enquanto isso, passageiros comuns que pagaram pelos bilhetes aguardavam embarque em seus voos. A notícia de que os aviões aguardavam Lula e Janja se espalhou entre os funcionários de Congonha, o que aumentou a indignação. Houve xingamentos ao presidente, acusando de usar as regalias do cargo sem discrição. É um jato pra ele e outro pra Janja, é? Rapaz, parece, são 2, né? São No 2 dois, que tá. Isso, fecharam praticamente o aeroporto de Congonhas e isso gerou uma revolta nos usuários, né? Aí, Atraso em voos. Rafaela Torres. É, não tem muito o que falar sobre isso, que tá bem claro, né? Eu só não entendo a necessidade de 2 aeronaves pro Lula e pra Janja. Eu acho que, Eu não entendo, na eu verdade, não tinha entendo. 2 aeronaves porque ele chegou lá, tirou para o ímpar para ver qual que ele ia usar. Ai, olha, sinceramente. Hoje eu tô engraçado pra caramba. É, tá ficando... É, Pablo tá demais hoje. Gente, é isso aí, não tem muito o que comentar. Cadê o Simplesmente ele governador fez... cortando o bolo? Ele fez esse show, né, aí no aeroporto de Congonhas, e é isso. Né? Espero que você, brasileiro, entenda isso aqui e não ache normal, por favor. O poder, ele tem todas essas estruturas, regalias, desde que Dom João ainda estava por aqui, né? Por conta disso. Aí fica essas... Você justifica muito Não, eu não tô a vasta atuação do poder, mas tá errado. Não, eu não estou justificando. Isso é o poder. Você vai ser vereadora, deputado estadual, o que for, vai ter um quinhão de assessores lá te aguardando. E vão criticar você por isso. Você vai ter o cotão, vão criticar você por isso. Você vai ter combustível e vão criticar você por Exato, isso. verdade. Porque o cidadão comum está tirando até do limite para pôr gasolina a 6,29. Então são coisas que a gente está aqui aberto, já ultrapassamos tudo isso. Não passam de clichês. Já tem a foto aí do governador cortando o bolo? Mostra aí. Vem cortando o bolo? Hoje? Foi hoje isso? Foi. Mas a produção é rápida. Olha aí, olha aí. Olha aí, tá Olha só a família. Ó, o bolinho dele, ó, caprichoso e Só a família. o garantido. Tá bonito esse bolo, hein? É. A outra cortando o bolo. Eu achei legal é a filhinha dele de pijama. Foi cedo, isso foi cedo. O início da noite ontem. Não, acho que foi de manhã. Agora. Ele tá pegando no bolo? Ele tá no telefone, não? Mas ele tá tocando no bolo? Não, ele É pasta americana? Assim que entendi. você encontrar o governador, pergunta se esse bolo aí é de chocolate ou de... Não, Cupuaçu. eu vou perguntar dele por que ele tava tocando no bolo. Eu acho que é cupuaçu, né? Será? Ou não? Tomara, né? Parece, né? Acho que é de Nutella. Nutella. Não, por ele aí. como um bom amazonense raiz. Cupuaçu. Ele não é raiz. Cupuaçu. Ele não é raiz, né? Cupuaçu. Amazônida. Ele é Cupuaçu. amazônida, não? Cupuaçu. Agora me surpreende, 48 anos o Wilson, né? Tá com a barba branca, Tá achando ele... 48 anos. Tá achando ele novo? ou- Não, eu achava que ele tivesse uns 50 e poucos. Não. 52, Ele foi governador né? com 41. 41. É, 41, 42. não lembrava mais. Parabéns ao governador Wilson Lima. Saúde, discernimento e sabedoria. Vamos lá. Isso. Muito bem. 11h45, Nossa, que Pablo, mais algum destaque? Essa Temos voz um aí aqui deu de foi hoje. medo. Ah, Pedido de impeachment de Lula por maquiar dados da Previdência
recebe 56 assinaturas. O fundamento se baseia no crime de responsabilidade fiscal, semelhante ao que levou à cassação da ex-presidente Dilma Rousseff. Precisa de quantas assinaturas? Deixa eu verificar aqui. Eu sempre fazendo perguntas que o Paulo não vai saber me responder. Não, Diga aí. eu me refiro ao seguinte, abre aí 2 bi de emenda e acaba esse negócio. Eita, que hoje tá todo mundo assim. É isso meio- mesmo, amigo, pelo amor de tá todo Deus, mundo me desenganado, entendeu? Tá todo mundo desenganado com essa Me questão. ajuda. Isso aí cabe como pedalada da Dilma? Cabe? É tudo interpretação. O né? governo fica numa É corda tudo bamba o tempo todo, interpretação. Isso junto com o mesmo. Congresso, porque o Congresso vive ali pressionando por cargos e verbas. Você está entendendo? Sim. Triste, né? Triste, muito triste para nós que somos contribuintes brasileiros, estamos aqui trabalhando, Exatamente. contribuímos para que a máquina municipal, estadual e federal funcione. É verdade. E aí, na hora que deve se fazer justiça, não, engaveta, arquiva. Por quê? Porque foi uma verba de emendas para aquele determinado grupo, porque fulano de tal assumiu determinado ministério. Apesar desse governo Lula, os próprios aliados estão votando contra algumas pautas. Nunca visto antes. Né? Mas Você tem é- observado isso? É essa a estratégia do Centrão, né? Do Centra- chamado Centrão. Você tem que Ele- comanda. eles pendem para um lado ou para o outro, dependendo de onde tiver as verbas, né? O dinheiro. Então, assim, o governo acaba virando refém, né? Não importa qual que esteja, o governo que esteja no poder, mas ou esquerda ou direita, ele acaba se tornando refém. A gente faz um review da história e vai a 1992, quando o Collor não cedeu ao Congresso, O que aconteceu? muito menos ao Centrão. E o que- Impeachment, Pois é. o mesmo O senhor se lembra? repetiu. Claro, Uma Elba, né? claro, um Fiat Elba. Fiat Elba. É. Eu era criança, mas eu ainda lembro disso. Eu lembro de Essa tudo. parte eu não lembro, não. Eu lembro não disso. Eu não só lembro como eu entrevistei o Collor lá na Costa da Conceição, uma comunidade que tem em Itacoatiara, que ele foi aplicar uma injeção num ribeirinho, Há quantos anos? em 1992. Ah, nem tava nem Ela não perto era de eu nascida. existir. Pois é, né? Por isso que eu estou falando para vocês 95. que faz um review, não sou o dono da verdade, só nasci primeiro do que vocês. E aí o que é que acontece? Acontece a mesma coisa do ciclo político. Foi a mesma coisa da Dilma. Mesma coisa da Dilma. Ela não abriu mão. Né? É, FHC não, fez o meio de campo. Lula fez o meio de campo. Muito bem, esses dois fizeram muito Né? bem. Só que o problema atual do Lula é que ele achar que é a mesma condição de 2002. Não, E mudou. existe, Esse mudou 3 é totalmente. diferente do 1 e do 2. É aí que ele está patinando. Justamente. Essa briga com o Campos Neto no Banco Central, poxa, pegou muito mal para o Lula e para o governo. Querer interferir, manter interferência no Banco Central. Né? E na mudança que vai haver agora, já é uma desconfiança do mercado. Enfim, esse é Enquanto o poder. isso, o é o dólar poder. já está em 5, Quase 6. quase 6 reais. Quase né? reais. Por isso que faz quase quase 10 anos que eu não inflação, consigo ir aos Estados Unidos. 5,47. A inflação, 47 uma hoje. série de situações. Quer dizer, hoje, quem está no comando, além do poder econômico do país, é o Centrão. Verdade. E ponto. É o maior. O governo tem 134 deputados. Só o PL tem 100. Olha aí a equiparação. E o restante, como é que está? Está com o governo ou está com o Centrão? Leia-se Arthur Lira. Centrão. Não, ele faz nuances. E total nós temos Nuances. 500 e... 13. São 513 deputados, é só você fazer as contas. E 81 senadores. Então, tu acha que o melhor posicionamento para um parlamentar é ser centrão? O melhor posicionamento é ele ser povo, que aí ele se mantém lá nos seus mandatos, porque ele não está impedido de reeleição. Nesse ponto, positivo. Como nós estamos passando ainda por um processo de busca por uma política mais eficiente, mais transparente e comprometida com o povo, ainda vai durar algumas décadas para que a gente chegue ao ideal, se é que existe o ideal político no Congresso. Então, achas que não tem que existir base do presidente, O oposição presidente ao Não, mas precisa presidente? de mas, base, precisa do contraponto. O Congresso ele tem que ser plural o tempo todo. Porque senão é uma ditadura. É por isso que eu entendo, assim, que
por exemplo, a questão do parlamentarismo. Nossa Constituição, claramente, ela foi feita para para um país parlamentarista. A questão, por exemplo, de uma medida provisória é um instrumento de uma república parlamentarista. Só que eles esqueceram que um dos métodos que eles escolheram quando fizeram a Constituição, né, promulgaram a Constituição, era que o povo ia escolher qual a forma de governo, e o povo escolheu o presidencialismo. E ficou um pouco dessa distância da realidade, né, e da lei em si. Mas, intrinsecamente, o parlamentarismo é que comanda o país. Diga-se de passagem. Por isso, quando ela perguntou assim, obviamente, o governo tem que ter a base dele. Claro. E no parlamentarismo, se o governo perde a base, o que acontece? Ou o primeiro-ministro, ele vai lá e dissolve, como aconteceu no Reino Unido. Exato. Ele perdeu a maioria, ele dissolveu, convoca novas eleições. Porque, teoricamente, o governo ele tem que representar o povo. Acredite, desde a redemocratização do Brasil, esse é um momento, aos trancos e barrancos, que nós temos um poder equilibrado. O presidente não tem a maioria no Congresso e o Congresso não aprova e desaprova determinadas situações da presidência. Então, há, entre aspas, um equilíbrio de poderes. Hoje, acredite nisso. Não, eu entendi o que tu tá falando. Antes passava direto porque o governo tinha maioria. Ele tinha maioria, todo mundo votava certo. Né? Eu entendo. E é essa manobra que o Centrão se aproveita. Exatamente. E hoje, é o voto de Minerva, podemos considerar. Sim. E hoje, o PT está amargando aquilo que ele sempre fez, oposição cerrada aos governos anteriores. E agora vê um Congresso que tem uma oposição cerrada com referência aos posicionamentos dele. É completamente diferente. Então é por isso que hoje é uma realidade que não é compatível ao que vimos no passado. No passado era um rolo compressor do poder do presidente, que tinha maioria. Hoje não. Hoje há, inclusive, uma rebeldia, podemos colocar assim, de aliados, de partidos que são do governo. E aí eu vejo, tô falando nisso, aí assim, eu pensei, será se é por isso que o STF está interferindo tanto no trabalho do Poder Legislativo? Pode ser. Faz sentido, né? Entendeu? Eu não tenho a maioria, então eu vou Porque acionar o STF. todas as pautas interessantes para o governo, eles são barrados no Poder Legislativo e há uma interferência do STF fazendo algo que ele não deveria fazer. Exato. Exatamente. Meus amigos, é complexo. Você entende? É muito complexo. A política é uma engenharia o tempo todo. É uma ciência. É uma dinâmica o tempo todo. Não é fácil. Não Não é adianta. fácil mesmo, não. Aí você levanta uma bandeira aqui, depois a bandeira tá para ali, depois caiu a bandeira, jogaram a bandeira, tocaram fogo na bandeira. É assim. Sabe É a história de dinâmica. quem que eu estou estudando? Eu estou Quem? aprendendo? Do Roosevelt, dos Estados Unidos. O Franklin Delano Roosevelt. Olha aí. Se o Pablo ele tem a Constituição Americana no celular dele. Pô. Eu posso ir embora? Bem legal, bem Eu legal. posso ir embora? Não? Depois dessa, 11h55 já. Né? Eu vou comer uma sardinha assada na brasa, na folha de bananeira. Engraçado é que Não, tu sempre fala o que tu vais comer e tu não consegue fazer um convite. É clube do Bolinha, só dá macho. Ah, obrigada. É. Tudo casado com medo da mulher. Ixi, credo. Vambora. Não, isso realmente, Pablo, lá não me pertence. Muito obrigado. isso aí, obrigado telespectador, né? Uma boa tarde, Rafa, boa tarde, Jackson. Rafaela Torres, que desde as 5 da manhã estava na academia. Tava malhando, Olha, né? Meu Tava amigo, parabéns, viu? Meus Sim, parabéns. sim. Parabéns. A força da juventude, Essa né? tua disciplina tu leva para a vida toda, Sim. assim, no teu trabalho também, Sim. na tua casa também? Sim, também. É mesmo? Saio, minha cama tá arrumadinha. Legal. Eu faço meu café da manhã. Maravilha. Eu tenho cara disso.
Tem um cara disso? Tem. Isso aí Não, eu sou muito disciplinada, mas quando tem alguma área da minha vida que eu não estou conseguindo ser bem disciplinada, eu fico meio chateada. Uhum. Então, o meu equilíbrio, ele vem quando tudo está em harmonia. Muito bem. Isso aí. Gostou? Olha, e Quarta-feira assim, e se encerrando. Que maravilha. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Poder e Opinião ao vivo. Hoje a Janaína não pôde vir, está numa pauta profissional, extra pauta profissional, mas amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta aqui, RND TV, canal 38.1, ZLZN Manaus, e a produção é da Ariela Maiara, e VMix e áudio é do Anderson Nego Bom. Posso falar todo Anderson Nego Bom, né? Tá bom? Anderson Nego Bom. Beleza. Para você, um bom almoço. Até a próxima. Jornal Poder e Opinião. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. ZLZN. A cara do povo. A cara do povo. ZLZN. A cara do povo. A música que eu gosto. ZLZN.